Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver como fazer essa logo e por meio dela vamos aprender várias ferramentas do Inkscape, como ferramenta círculo, ferramenta retângulo, o que são transformações, quais são as principais transformações, preenchimento, contorno, operações de caminho e assim por diante. Bom trabalho! Antes de começar o desenho em si, nós vamos fazer algumas configurações. Vamos aqui em Arquivo, Propriedades do desenho. A unidade nós vamos trabalhar com pixel. Aqui nós temos centímetros, polegadas, pontos, paicas, milímetros e pixels. E aqui nós vamos tirar a opção Mostrar bordas da página, porque para o nosso caso não é interessante, não é relevante. Ok, vamos continuar. Vamos aqui utilizar a ferramenta Elipse, que cria elipses, círculos ou arcos. Para acionar a ferramenta, eu posso clicar no ícone, ou eu posso digitar E do teclado ou F5 do teclado. Para criar um círculo, eu clico com o botão esquerdo do mouse, seguro, arrasto para a direção que eu quero criar e solto. Observem que ao criar, ele foi desta extremidade para outra extremidade em diagonal para criar a nossa elipse. Agora, se ao criar a elipse, eu seguro o Shift do teclado, ela parte do seu centro. Ah, mas eu não quero fazer uma elipse, eu quero fazer uma circunferência, um círculo. Para fazer um círculo, nós clicamos, seguramos, arrastamos, apertando junto o CTRL do teclado. Chegou no tamanho desejado, solta. Agora, se eu, ao fazer uma circunferência, além de apertar CTRL ou apertar o Shift junto, ele vai fazer essa circunferência partindo do seu centro e não das suas extremidades. Beleza, apaguei. Eu vou fazer uma circunferência, logo eu clico, aperto o CTRL, arrasto e solto. Observem que eu tenho alguns pontos de controle aqui. Se eu clicar com a ferramenta Selecionar, esses pontos de controle desaparecem. E aparecem outros pontos de controle que nós vamos falar mais adiante. Agora, se eu clicar com a ferramenta Editor de Nós, eles vão reaparecer. Esses pontos de controle são nós? Não. Cada um deles vai alterar uma determinada propriedade da elipse ou circunferência. Se eu clicar neste ponto de controle, eu vou alterar a largura. Já neste, eu vou alterar a altura. Certo? Agora, se eu clicar neste outro ponto de controle, eu vou transformar no que o programa chama de segmento, resultando nessa figura que parece uma pizza faltando um pedaço. Se eu voltar com a ferramenta Elipse e meu objeto continua selecionado, eu tenho aqui as três opções disponíveis. Primeiro segmento, depois arco e por último corda. Se eu clicar aqui, eu volto a ter a circunferência inteira. Nós podemos alternar entre essas formas utilizando esse ponto de controle, mas observando o seguinte: se eu estou nesta parte interna da circunferência, vai ser uma forma. Se eu passo para a parte externa, vai ser outra. Se nós queremos mover a circunferência, eu posso clicar nesse ponto de controle central, seja com a ferramenta Elipse, ou clicar aqui com a ferramenta Selecionar, aí eu posso clicar em qualquer lugar do objeto e mover. Vou voltar aqui com a ferramenta Elipse, e eu vou dizer que eu quero uma elipse inteira, no caso uma circunferência inteira, não um arco ou segmento. Agora nós vamos fazer algumas alterações nas dimensões do objeto. O que nós vamos fazer é um comando de transformação. Primeiro eu preciso selecionar o objeto. Venho com a ferramenta Selecionar, seleciono. A primeira transformação é a translação, ou simplesmente mover o objeto. Para isso eu clico no objeto que já está selecionado e vou arrastando com o botão esquerdo do mouse. Tem algumas opções aí, algumas combinações. Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse, ao mesmo tempo em que eu aperto Ctrl, ele vai ficar fixo para se movimentar na horizontal ou na vertical. Se eu aperto Alt, eu posso clicar com o objeto selecionado, obviamente, eu posso clicar fora do objeto que ele vai mover também, ó, tá vendo? Agora eu não vou apertar, olha o que vai acontecer. Ó. Ele vai entender que eu quero fazer uma seleção. Uma outra transformação
é mudar a escala do objeto, o tamanho do objeto. Observem que, ao selecionar, aparecem esses pontos de manipulação, esses pontos de controle. Se eu clicar aqui, ele vai mudar o comprimento. Se eu clicar aqui, ele vai mudar a altura. Agora, se eu clicar aqui neste ponto de controle, ele vai mudar as duas dimensões ao mesmo tempo. O mesmo vale para os outros cantos dessa caixa delimitadora que define que o nosso objeto está selecionado. Agora, se eu clicar mais uma vez, vão aparecer outros manipuladores. Eu vou inclinar o meu objeto, vou deformá-lo, transformá-lo, fazendo ele aparentar estar inclinado. Se eu clicar neste aqui, eu vou rotacionar, só que obviamente, aqui é um círculo, esse efeito não fica evidente. Vou fazer uma outra forma aqui. Vou clicar aqui, os pontos de controle que mudam a escala. Vou clicar novamente. Agora fica mais óbvia a rotação. Vou fazer uma cópia dessa circunferência aqui para poder demonstrar uma característica, uma opção aqui para vocês. Observem que nós temos essas 4 opções ativadas. Essa primeira opção diz respeito à espessura do contorno do objeto. Essa segunda se aplica somente a retângulos que têm cantos arredondados. Essa daqui aos preenchimentos gradientes e esse daqui aos padrões, aos preenchimentos padrões. O que é tudo isso? Nós vamos ver mais adiante. O que importa é o seguinte, o que é interessante que vocês gravem. Toda vez que vocês vão fazer uma transformação, pode causar algum efeito nessas propriedades, seja no contorno, no preenchimento, gradiente, no padrão ou no canto arredondado. Vamos nos ater aqui na linha de contorno. Ele está acionado, esse primeiro. Eu vou mudar aqui a escala. Soltei. Observem que ele ficou mais grosso em relação ao original. O original é igualzinho a esse. Agora, se eu desabilitar essa opção e alterar aqui o tamanho dessa circunferência, o contorno ele vai ficar com a mesma espessura original. Ficou claro? Se vocês demandarem mais precisão nas transformações, vocês podem vir aqui em Objeto, Transformar. E em cada abazinha dessa nós temos mais opções em que vocês podem entrar com os dados precisos. O quanto eu quero mover para horizontal, vertical, o quanto da escala eu quero alterar, a angulação do giro e o quanto eu quero inclinar o meu objeto. Vou fechar aqui. Beleza, agora que vocês já entenderam o que são essas transformações, vamos voltar para o nosso desenho. Vamos definir de uma forma mais precisa o tamanho dessa nossa circunferência. Vou selecionar. Aqui, se certifiquem que esteja em pixels, a unidade. E aqui nós temos a largura e a altura. Se eu mudar aqui, direto, 300, olha o que aconteceu. Mudou a largura, mas a altura não sofreu alterações. Eu poderia vir aqui e colocar 300 também. Porém, tem uma forma mais simples. Vocês estão vendo esse cadeado? Se eu acioná-lo, isso significa que a altura e a largura serão alteradas de forma proporcional. Coloco 300 aqui, automaticamente a altura também vai ser alterada. Isso é uma forma de transformação, só que nós utilizamos, em vez dos pontos de controle, nós alteramos aqui. Vamos agora ver o preenchimento desse nosso círculo. Provisoriamente, nós vamos deixar com que ele seja preto, da cor preta. Eu vou deixá-lo selecionado, venho aqui e clico preto. O contorno eu quero que ele seja transparente. Seguro o Shift e escolho aqui o X. O contorno agora é transparente. Além dessas opções de preenchimento, eu preciso de outras opções. Nós vamos aqui na barra de controle, que está aqui ao lado. Às vezes ocorre ela está aqui em cima, tá pessoal? Dependendo da interface. Vou clicar aqui em preenchimento e contorno. Observem que está aqui a cor preta selecionada, está indicando. Como é que eu sei que ela está indicando a cor preta? Porque aqui no modo de cor RGB está 000. Se tivesse, por exemplo, verde, estaria assim, 0, 255, 0. Esse tom de verde, que é o tom mais puro. Agora, se tivesse um outro tom de cor aqui, os valores de vermelho, verde e azul estariam diferentes, ok? Vamos voltar para a cor preta. E aqui
em A é o alfa, é a transparência. Eu quero deixar esse círculo, por enquanto, com 50% de transparência. Eu posso digitar aqui, ó, 50 e Enter. Ou vocês podem também aqui embaixo. Tem uma diferença, mas para o que nós vamos fazer neste momento, não tanto faz. Ou mudar aqui, ou mudar aqui. Nós temos outras opções de preenchimento que nós vamos explorar aos poucos ao longo dos nossos trabalhos. Mas é importante que vocês gravem, que é bem aqui que nós podemos definir mais opções de preenchimento, contorno e o estilo do contorno, inclusive. Vou voltar aqui para o preenchimento e vamos duplicar esta circunferência. Vou selecionar, posso apertar Ctrl D do teclado ou vir aqui em Objeto, em Editar, Duplicar, ou eu posso clicar com o botão direito e vir aqui duplicar, tanto faz. Ó, tenho duas cópias. Essa cópia eu quero diminuir pela metade o tamanho dela. Então, em vez de 300, eu vou colocar 150. Como o cadeadinho está acionado, mudou automaticamente. Opa, aqui teve alguma alteração, deixa eu certificar que fica com 300. Ok, 150, 300 e 150, beleza. Agora eu quero que essas duas formas estejam alinhadas. Nós vamos aqui na barra de comandos e escolher alinhar e distribuir objetos. Aqui nós encontramos várias opções para alinhar os objetos que nós temos aqui na nossa tela. E não apenas alinhar, mas também distribuir, rearranjar. Por enquanto, nós vamos direto no que nós precisamos, que é deixar alinhado em relação ao centro vertical e ao centro horizontal. Vou selecionar meus dois objetos, fazer aqui esse retângulo de seleção. E aqui eu vou escolher a opção centralizar no eixo vertical e depois centralizar no eixo horizontal. Só para ilustrar, eu poderia centralizar, alinhar os topos, alinhar do lado esquerdo, alinhar do lado direito, alinhar pela base e assim por diante. No caso, vamos esses dois. Tranquilo? Para poder nos auxiliar na construção do desenho, nós utilizamos as ferramentas disponíveis aqui na barra de controle de alinhamento. Para que serve isso? Melhor do que eu explicar, é eu demonstrar para vocês. Então vamos primeiro acionar essas opções aqui. Ó. Essa primeira opção tem que estar acionada, senão observem que essas de baixo não ficam disponíveis. Então a opção ativar, desativar a atração para nós, global, tem que estar acionado. Agora nós vamos acionar as demais. O atração para caminhos, aqui interseções para caminhos também, aqui já está acionado. Se não estiver, aqui atração para nós cúspides também acionem. E para nós, atração para nós suaves também. Esse daqui não precisa. Vamos agora duplicar este círculo central. Seleciona, aperta Ctrl D do teclado ou botão direito, duplicar. Vamos aplicar uma daquelas transformações que nós falamos lá atrás, no caso a de escala, que já corresponde a esses pontos de controle que estão selecionados. Observem que se eu clicar neste ponto de controle aqui, ele vai alterar a escala somente no que se refere à altura do objeto. Mas eu quero mudar a escala de uma maneira uniforme em todas as duas dimensões. Para isso eu vou clicar aqui e segurar o Ctrl do teclado e ir movendo até chegar, ó, tá vendo? O xizinho tem uma hora que ele dá um pulo e aparece ponto do quadrante para ponto do quadrante. Isso daqui é justamente essa atração, esse alinhamento que nós habilitamos aqui na barra de controle de alinhamento. Eu vou desabilitar essas opções para vocês entenderem melhor. E agora eu vou fazer a mesma coisa, Ctrl, clicando nesse ponto aqui de manipulação. E olha, não está aparecendo, tá vendo? Ele não faz aquele pulo. Se eu deixar... beleza, vou fazer no olhômetro. Nada me garante que ao aproximar, ó, ele vai de fato estar encostado no outro, como não está. Então, vou deixar, voltar aqui e ativar essas atrações todas, tá? E vou voltar, clicando nesse ponto de controle aqui para mudar a escala. Quando pulou, eu solto. Vamos ver se está ok. Agora sim.
Entenderam por que é muito importante que nós utilizemos essas ferramentas de alinhamento, de atração, que elas vão nos auxiliar na precisão do nosso desenho. Voltando para o nosso desenho, nós temos 3 círculos. O maior, esse intermediário e o menor. Eu tentei selecionar e eu não consigo. Por quê? Esse intermediário, ele na verdade está na frente desse menor. Como é que eu posso fazer para selecionar o menor? Eu tenho que mandar este intermediário para trás dele. Para isso, nós temos que definir a ordem dos objetos. Eu vou selecionar o círculo intermediário e bem aqui eu vou pedir para ele recuar um passo. Com isso eu tenho o círculo maior, o círculo intermediário e o círculo menor. Eu vou fazer um exemplo aqui do lado para vocês entenderem melhor. Eu tenho essas 3 formas. O círculo vermelho está atrás deste retângulo azul e a estrela está na frente de todos eles. Se eu pegar e pedir bem aqui para a estrela, envia a seleção para o topo, ele já está no topo, não vai alterar nada. Também não faz sentido eu colocar avança a seleção um passo, porque ele já está no topo. Agora, se eu colocar recua a seleção um passo, ele vai para trás do retângulo azul. Porém, em relação à circunferência, ele continua à frente. Se eu colocar agora, vou voltar com ele para frente, vou pedir para ele vir um passo para frente, e eu posso pedir para ele ir para a base, para o final, lá para trás. Agora, a ordem é, por último, a estrela, depois o círculo e agora o retângulo. Portanto, vocês vão controlar a ordem dos objetos nestas 4 opções. Temos enviar para o topo, avançar um passo, recuar um passo ou recuar para a base. Para facilitar o nosso entendimento dos próximos passos, selecionem esse círculo central, considerando que agora ele está à frente, e coloquem ele na cor verde. Vamos utilizar a ferramenta retângulo. E para criar um retângulo, vocês cliquem em qualquer lugar da área de desenho, segurem e arrastem até a direção que vocês querem fazer o retângulo. Quando finalizar, vocês podem soltar. Com essa mesma ferramenta, vocês podem fazer um quadrado, seguindo aquela lógica lá da circunferência. Qual foi a tecla que vocês digitaram? Ctrl, fica segurando Ctrl, clica, arrasta, e aqui nós temos um quadrado. A mesma coisa, se eu quero fazer um retângulo ou um quadrado que parte não dos cantos, mas sim do centro, eu clico, seguro e agora aperto o Shift. Ele cria a partir do centro e não dos cantos. Novamente, se eu segurar Ctrl e Shift, ele vai fazer um quadrado partindo do centro. Muito semelhante ao que nós já vimos lá na ferramenta elipse. Vou apagar e deixar só aquele que nós vamos utilizar. Agora nós vamos alterar a largura deste retângulo. Selecionei, eu vou tirar, desabilitar aqui o travamento das proporções e vou digitar a largura com 150. Agora eu quero mover este retângulo para a metade dessa circunferência. Eu vou conseguir fazer isso com a ajuda da tração, também conhecido por snapping. Às vezes é interessante conhecer alguns dos termos em inglês, porque eles são usados de forma recorrente em vários programas. Vou trazer para cá, ele vai procurando, tá vendo? Quando ele chegar bem aqui, no canto para a ponta do quadrante, eu solto. Vamos deixar a opacidade, caso não esteja a de vocês, deixem a opacidade com 50%. Ok, o nosso retângulo está posicionado. Agora nós vamos deixar as bordas do retângulo arredondadas. Tem algumas formas para fazer isso, tá? Eu vou vir aqui com a ferramenta retângulo, com ele selecionado, e observem que nós temos alguns pontos de controle. Se eu clicar nesses pontos de controle, eu mudo a escala do meu objeto. Mesma coisa esse ponto de controle. Agora, se eu clicar neste aqui, eu vou alterar a borda, vou deixar a borda arredondada. Aqui essa distância, no sentido vertical, é igual à do sentido horizontal. Agora, se eu clicar aqui nesse ponto de controle, eu posso estabelecer distâncias diferentes. Eu posso definir o raio dessa curvatura aqui também.
está definido como 14. Vou colocar aqui, por exemplo, 10. Este valor é em y, ou seja, altura, e aqui em x eu vou colocar 5, por exemplo. Novamente, vocês percebem que temos distâncias diferentes aqui para fazer essa curvatura dos cantos. Vou voltar para deixar os cantos agudos e vou deixar no máximo, assim, ó. Ok? Agora eu vou com a ferramenta selecionar e eu quero mudar a altura aqui desse nosso retângulo. Vou clicar aqui nesse ponto de controle e vou trazer até o limite inferior das circunferências que foram feitas anteriormente. Só que eu não quero mudar essa curvatura. Para isso, aqui eu vou desabilitar essa função. Ao redimensionar os retângulos, os cantos arredondados serão ajustados proporcionalmente. Vou tirar e vou trazer novamente a dimensão que eu quero. Agora sim, virou basicamente uma circunferência, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar aqui para cima. É importante que essa área ocupe o máximo possível dessa interseção entre o círculo e esta forma. Nosso próximo passo é remover metade deste retângulo de bordas arredondadas. Tem duas formas que nós podemos fazer isso. A primeira é utilizando o editor de nós. Na hora que eu clico aqui, em tese eu deveria ter acesso aos nós e curvas que fazem parte, que compõem esse vetor, que definem esse vetor, essa forma vetorial. Antes de eu conseguir acessar os caminhos, as linhas e os nós que formam esse vetor, eu tenho uma outra camada de configuração, que é considerando que ele é um retângulo. Se eu clicar aqui, ó, eu vou alterar aquelas propriedades do retângulo que nós já conversamos antes. Tá? Eu não tenho acesso às linhas e nós. Para isso, eu preciso converter esse objeto em caminhos. Venho aqui, converter em caminho. Agora sim, eu tenho acesso aos caminhos, às linhas, aos nós que definem esse objeto. Primeiro, eu vou apagar esses dois nós. Eu posso fazer um retângulo de seleção, de forma que garanta que os nós que eu quero apagar que estejam dentro do retângulo. E posso digitar delete do teclado ou vir aqui em menos. Se eu quisesse adicionar outros nós, eu poderia vir aqui em mais. No caso é menos. Apaguei tudo. E agora eu tenho essas alças de controle. Eu vou clicar na ponta dessa alça e vou trazer de forma que ela coincida com este nó. Dessa forma é como se eu estivesse apagando esta alça. Outra forma é utilizar operações que vão adicionar, subtrair. Vocês vão já entender. Eu vou desfazer o que eu fiz e vou mostrar alguns exemplos aqui. Vou colocar algumas formas. A primeira operação de caminho que nós vamos ver é a união. Primeiro vamos selecionar todos os elementos que nós queremos unir. Vou vir aqui em caminho e união. Posso usar o atalho do teclado também, Ctrl+. Essa opção novo caminho é criado contendo todas as áreas dos caminhos originais, removendo interseções internas das peças, ficando somente o contorno. Para essa próxima operação, a ordem dos objetos em relação a eles, em relação a cada um deles, importa. Para isso ficar mais claro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, aqui em preenchimento contorno, eu vou colocar a opacidade com 100%, para não ficar transparente. Assim nós conseguimos entender que a estrela está na frente do círculo, que por sua vez está na frente do quadrado. Eu vou selecionar este objeto e este outro, e vou aqui em caminho e diferença. O que ocorre? O que está na frente subtrai o que está atrás. A mesma lógica aqui, ó. Caminho, diferença, o círculo subtraiu do quadrado. Se eu quisesse que o quadrado subtraísse da circunferência, eu tenho que trazê-lo para frente e agora pedir aqui caminho, diferença. Posso usar também o atalho Ctrl-. Para a próxima operação, eu vou voltar com a opacidade. Eu vou selecionar dois deles, vou vir aqui em caminho e intersecção. O novo caminho criado é, como o nome já indica, a interseção, a área comum entre os dois caminhos originais. Eu posso ter mais de um caminho, contanto que eles, de fato, tenham uma área comum entre os três. Tá? Venho aqui, caminho, interseção. Perdão, tenho que selecionar todos eles. Caminho,
interseção, e aqui a área comum entre aquelas três formas. A próxima operação é a exclusão. Eu vou selecionar os três elementos, vou vir aqui em caminho, exclusão. Observem que ele alterna entre áreas preenchidas e áreas vazias. Preenchida, vazia e assim por diante. Vou deixar criar uma área aqui em que os três objetos coincidam. Percebam que ele sempre fica alternando. O próximo é a divisão. Para ficar mais claro, eu vou deixar aqui 100% opacidade, tirar a transparência, porque a ordem do objeto vai importar nesse caso. Eu vou selecionar este objeto e o círculo, vou vir aqui em caminho e divisão. O que ocorreu? Ele usou aquela estrela que estava à frente para criar um novo caminho, cortando o anterior. Ele não subtraiu, ele deixou aquela parte, criando um novo caminho. Para esse próximo caminho, além da opacidade estar em 100%, eu também vou voltar aqui com os contornos dos objetos. Então, selecionei os três, vou segurar o Shift do teclado e clicar na cor preta. Agora, vou selecionar a estrela e o círculo. Vou vir aqui em caminho e cortar caminho. Aparentemente não fez nada, mas se eu clicar aqui, ó, eu percebo que ele de fato cortou, aquela estrela cortou este pedaço da circunferência. Vou fazer a mesma coisa aqui, com esta circunferência e com o quadrado. Vou vir aqui, caminho, cortar caminho. Observem aqui, que já está indicando que existe outro objeto, aquele tracejado, aquela caixa de delimitação. O círculo cortou o quadrado, deixando apenas o contorno, sem preenchimento. Se nós clicarmos aqui, ó, ele volta a preencher, tá? Mas um preenchimento que somente liga os pontos. Não é um preenchimento que acompanha aquela forma do círculo. Ele só vai ligar as extremidades do caminho resultante. Agora que nós já vimos as operações, nós vamos ver como aplicar para remover essa metade. Vocês já devem estar imaginando. Vou fazer aqui um retângulo. Vou tirar esse contorno. Ok? Posso deixar dessa cor, não tem problema. E vou trazer, eu posso mover o contorno, vou mover até essa metade, de forma que ele fique justamente na metade. E agora, vou selecionar este retângulo, ele tem que ficar maior, tá? Que aquela forma que eu quero subtrair. Selecionei este, vou selecionar este daqui de trás, caminho, diferença. É por meio dessas operações que nós vamos criar as formas finais, os caminhos finais. Primeiro eu quero subtrair esse círculo interno aqui, esse círculo menor, do círculo intermediário e do círculo maior, deixando ele vazado. Vou clicar aqui e vou duplicar, Ctrl D. Vou selecionar o intermediário junto com o menor, vou aqui em caminho, diferença. Agora o menor e o maior, caminho, diferença. Deixei ele vazado. Observem que eu tenho essas duas formas aqui, ó. Agora nós vamos selecionar esse maior, eu vou duplicar, Ctrl D. Na hora que eu dupliquei, ele veio para frente, tá? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos mandar lá para trás, lá para a base. Agora eu consigo selecionar o intermediário. Esse intermediário nós vamos subtrair do maior. Selecionei intermediário, selecionei o maior, caminho, diferença. Agora nós temos este caminho, este círculo, este anel e esta forma. Eu quero que esta parte se una com esta, de forma que este pedaço seja subtraído e esse daqui seja preenchido. Eu vou deixar este pedaço verde para que fique melhor a visualização. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar este pedaço, vou duplicar, Ctrl D, vou pegar este pedaço aqui e vou vir em caminho e colocar diferença. Quando nós fizemos isso, nós criamos esse caminho que ele tem um corte, ele não é contíguo, ele tem esta área maior e esta área menor. Eu quero separar essas áreas, então deixo selecionado, venho aqui caminho
e escolho separar. Agora eu tenho este pedaço e tenho este pedaço. Vou deletar. Tem outros pedacinhos aqui também que parece... Vamos deletar? Vou trazer de volta para cá. Ó, agora está ficando mais próximo do que nós queremos. O que eu preciso agora? Eu quero que essa parte fique preenchida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar este desenho aqui. Vou vir aqui com a ferramenta Editar Nós. Vou clicar 2 vezes para criar um nó bem aqui, ó, nesse ponto. Qual é esse ponto aqui, gente? É justamente onde começa essa curva. Vou clicar em qualquer lugar aqui. Vou clicar agora, segurar. E vou trazer até essa interseção. Vou selecionar este caminho. Ctrl D, duplicar. Vou selecionar agora este caminho aqui, o anel. Ctrl D. Agora vou selecionar este caminho e o anel e vou vir aqui em caminho e interseção. Qual foi a forma que ele criou? Esta forma bem aqui, ó. Tá vendo? Agora o que é que eu preciso? Eu preciso somente desta metade daqui para cá. O que é que eu posso fazer? Posso fazer um quadrado. Vim aqui. Certificar que ele fique bem certinho aqui com este nó. Tá vendo? A partir do ponto que começa essa curva. Vou aumentar um pouquinho aqui na lateral. E vou subtrair este quadrado deste pedaço. Selecionar os 2 caminhos, vem aqui caminho, diferença. Agora eu tenho esses 3 caminhos aqui que serão unidos. Vou selecionar os 3 caminhos, vem aqui em caminho, união. Pronto, estamos quase finalizando a nossa letra A. Eu vou colocar a opacidade em 100%, tanto aqui deste caminho quanto do caminho daqui de trás, tá? Do anel. Eu vou definir a cor aqui como vermelha. E observem que aqui em preenchimento e contorno, caso não esteja aparecendo aí, basta vocês procurarem na barra de controle. Nós temos vários modos de preenchimento. O que nós vamos utilizar aqui é o gradiente linear. Quando vocês fizerem isso, já vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Nesse modo de preenchimento, as cores vão de maneira suave, se misturando uma na outra. O gradiente no Inkscape ele pode ser linear ou radial. Nós vamos usar o linear, como já dito antes. Vamos agora editar essas cores. Como é que nós podemos fazer? Eu venho aqui com a ferramenta gradiente, que já está selecionado. Vou clicar bem aqui nesse ponto. Na hora que eu clico nesse ponto, observem que ele muda aqui para as cores RGB e o alfa. Eu vou escolher aqui a cor amarela e está editado. Pronto, vou fazer. Agora vamos aplicar um gradiente também nessa peça aqui de baixo. Vou vir aqui com a ferramenta gradiente, ou eu posso vir aqui também, tá? E já escolher aqui no histórico, tá vendo? Escolher a opção que já foi feita antes, já foi escolhida antes. Ah, mas agora está tudo igual, não tem problema. A gente vem aqui com a ferramenta gradiente. E aqui nesse ponto de controle eu vou inverter, tá vendo? Novamente vou trazer para cá, clicando nos pontos de controle. Opa. Clicando aqui em cima. Agora nós temos a nossa letra A. Vou selecionar todos esses elementos. Vou clicar com o botão direito e vou pedir para agrupar. Com isso nós finalizamos como fazer uma logo de uma letra no Inkscape. Mas vamos continuar. Finalizamos a letra A. Para nós fixarmos melhor, nós vamos numa segunda parte fazer a letra B e C.